Amigos, hoje é um feedback um pouquinho diferente porque tem acontecido de um jeito um pouco estranho do nosso servidor furar algumas bolhas. E uma dessas bolhas é que nem todo mundo que está no nosso servidor pedindo feedback aqui nas lives é brasileiro. Então, apesar da nossa live ser assim brasileira, né, na sua essência, às vezes cai meio de paraquedas alguns amigos gringos, com o melhor das intenções, gringo assim, nesse melhor dos sentidos, tá bom? Então hoje faremos o feedback do Marcelo Nahuel Gonçalves, beleza? E ele mandou a seguinte mensagem pra gente lá no nosso Discord para membros. Então ele virou, nem só isso, mas ele virou membro, pediu um feedback lá no nosso Discord e hoje é o dia, tá? Então, vamos lá. Hi, Olá, Marco. Hi, Marco. chat. Olá, I would bate-papo. like to focus my Gostaria de focar portfolio o meu for Hearthstone portfólio style, no and estilo I would like Hearthstone to e know more gostaria de about how saber to do mais it. sobre I'm como working fazer towards some isso. card Estou games trabalhando em with a alguns similar jogos de style, but I cartas com feel that estilo it is not parecido, good enough mas for sinto que não Hearthstone. é suficiente Like para something Hearthstone. is wrong Como se or algo doesn't estivesse match in errado some ou aspects, não combinasse em alguns especially the aspectos, compositions, principalmente na perspective and pose composição, of these perspectiva pieces. e pose I dessas feel that I peças. force Sinto the que forço a perspective and that perspectiva e affects the isso pose. afeta a pose. I'm having Estou com some algumas doubts dúvidas about sobre it. isso. Also, Além I disso, feel that sinto que adiciono I feel muitos that I add elementos too às many elements ilustrações on the e illustrations, talvez seja melhor and it may be mantê-las mais better to simples. keep it more simple. Gostaria de I saber would like como to know continuar, how to o que keep posso going, melhorar what can I e improve, obter algumas and recomendações sobre to get some mudanças a fazer. recommendations on changes to Muito do. obrigado. Thank Você you é uma very grande much. You inspiração are para a mim. big inspiration for me. Hi, Lorena. Hi, Lorena. Então, vamos lá. Marcelo, ele mandou aqui o portfólio, então, de Hearthstone. Ele já tá pegando alguns trabalhos, mas ele queria trabalhar com Hearthstone e ele não sente que é um portfólio ainda bom o suficiente para trabalhar com Hearthstone, né? E é realmente assim, Marcelo, vendo o seu portfólio, analisando esse portfólio de uma forma bem fria e tudo que eu for falar a partir de agora é para tentar te ajudar de alguma forma, não é nada pessoal, eu espero que você não fique ofendido. Dito isso, eu acho que realmente tem poucas peças que estão numa qualidade bem alta, tá? Grande parte do portfólio, especialmente nessas artes mais antigas, eu acredito que o nível tá bem abaixo do que é esperado de um artista de Hearthstone, tá? Mas tem algumas artes que eu acho que se sobressaem, especialmente essa aqui do Rafan, né? Eu acho que essa arte aqui, ela tá num nível muito legal. Então, a minha primeira sugestão é keep going, my friend. Continua produzindo e especialmente continua produzindo artes nessa qualidade aqui, tá ligado? Porque precisa bastante dessa atenção nos contrastes, nessa temperatura das cores, no render. Eu acho que dá para melhorar, obviamente, em questão de rendering e tal, mas essa aqui é a que mais me chamou a atenção. Especialmente porque a composição de cores tá muito com carinha de Hearthstone. Essa outra arte que é a mais recente, para mim ela destoa um pouco nessa questão do Hearthstone. Eu acho que ela foi feita depois até, né? Essa aqui foi feita 3 meses atrás e essa aqui há 1 mês atrás. Então, vou levar para o Photoshop e eu quero te mostrar as diferenças, porque no Hearthstone, a coisa mais importante que existe é leitura. A leitura da sua pintura, do seu personagem, é a coisa mais importante e a separação do personagem do cenário precisa ser feita e planejada desde as thumbnails, tá? Não adianta você tentar só arrumar isso depois, pode até dar certo, mas é muito mais tranquilo, muito mais fácil que você já pense isso, planeje isso desde das thumbnails, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu gostaria de ter visto uma solução parecida com essa da direita aqui, tá? Até nesse sentido de contraste, porque tudo nessa imagem ela tá meio laranja, meio quente. Não tudo, né? Tem a roupa que tem partes em azul, mas tudo é meio laranja e tudo parece com o mesmo nível de contraste e de alcance tonal. Então, eu faria o seguinte, ó, para te dar esse exemplo. Eu pegaria e separaria muito mais esse personagem do resto do cenário. Porque tá misturando demais, e você até tentou criar uma fog, né, um efeito de separação entre o personagem e o cenário, mas isso não é o suficiente, porque a sua temperatura tá muito igual. Então a gente pode tentar criar, por exemplo, algo bem mais monocromático para o fundo, utilizando dessas cores mais frias, ou qualquer outra solução que vá separar de verdade esse personagem do fundo.
nem esse Crisp Winter tá funcionando, tem que ser mais ainda. Então vamos fazer o seguinte, ó, tem o Photo Filter, que ajuda bastante também para mudar a temperatura. E quem sabe até um próprio Hard Light. Testar primeiro isso aqui. E agora eu vou tirar esse filtro do personagem principal, tá? E eu vou usar também uma layer de Hard Light. E vou tentar trazer alguns tons mais frios mesmo. Só pra gente testar, vamos ver o que acontece. Eu não tenho certeza. O pessoal até sugeriu ali no chat de tentar puxar um verde para as árvores. Eu entendo a ideia que precisa desse laranja, mas, cara, infelizmente, para o Hearthstone, não dá para você ter muito valor misturando, cor misturando, sabe? Existem artes ótimas que fazem isso muito bem feito, mas o jeito mais fácil é ter realmente essa separação de uma coisa da outra, sabe? Ó, acho que é alguma coisa assim. Quem sabe? Já deu uma separada boa. Tá? Olha de longe, e isso é o teste principal que você precisa fazer. Olha de longe como o personagem ele estava se misturando muito com esse fundo. E agora a gente tem uma separação e a gente entende melhor a pose do personagem. E até o próprio desenho da pose também daria para melhorar um pouco, sabe? Abrir um pouco esse braço dele para mostrar um pouco do ombro, um pouco do antebraço, um pouquinho do bíceps. Seria bom também. Então a gente pode até tentar fazer essa separação um pouquinho melhor. Porque quando você cria uma pose onde está tudo muito grudado no corpo dele, a gente acaba perdendo muita leitura também de longe. Então o segredo para isso aqui são os espaços negativos. Vou trazer uns espaços negativos, mesmo que a gente não entenda muito bem o que está ali no fundo, já vai ajudar um pouco, sabe? Então, se você procurar algumas referências, você vai perceber de forma muito clara isso que eu tô falando, assim. Tem o Svalomir Maniac, que é um dos meus artistas favoritos, assim, de Hearthstone. Tem a Laura de Austin também, que ela sempre faz muito bem essa divisão, essa separação. Rafael Zanquetin. Todos esses artistas incríveis. A Úrsula Dourada também dá uma procurada nas cartas que a Sula faz. Dá uma olhadinha nesses artistas. Caroline Gariba. Muita gente boa produzindo para Hearthstone e que você pode se referenciar quando estiver criando as suas artes, tá? Só separar um pouquinho desse braço, acho que já ajudaria, sabe? Mas ainda, acho que tem que fazer o desenho melhor mesmo do bíceps, do antebraço. Mostrar um pouco o cotovelo ajuda bastante também. Esse saco de doces que você fez, eu também não acho que ele tá muito convincente, sabe? Eu demorei muito tempo para entender que tava saindo doce desse saco aqui. Então o que eu faria, provavelmente, era deixar ele com um shape mais icônico. Eu acho que ele tá com um shape um pouco simples demais. Mas também trazer os doces, mostrar um quase saindo, entendeu? Tipo, no instante que ele tá saindo, é meio que criar um pouco de história, de storytelling, durante esse processo da ilustração. Ou seja, vai ter um que ainda não saiu, vai ter outro que já saiu, e vai ter um terceiro, talvez, que já caiu no chão, tá ligado? Ó, eu gosto disso aqui, mas ele poderia até estar no chão já, ou alguma outra coisa. É meio que colocar vários momentos da história acontecendo na mesma imagem. Isso é uma parada muito maravilhosa da ilustração. E fazer isso bem feito é para poucos. Certo? Para poucos. Mostrar esse rasgo aqui com mais evidência. Beleza?
O Cledson tava falando alguma parada que eu já ia comentar em sequência, mas deixa eu terminar esses espaços negativos. Calma aí, gente. Me dá um tempo aí. Calma. A Ju tá traduzindo, né? Ó, então a Ju, minha teacher, tá traduzindo em tempo real esse feedback. Então, eu quero, por favor, que você traduza, Ju, pra ele. Eu tô pedindo pro Cledson. Peraí. Deixa eu me recompor. Peraí. Ah, pô, achei que a Ju tava traduzindo em tempo real. Ia pedir pra você traduzir porque o Cledson tava com muito fogo no popô, me acelerando. Então, pra ele acalmar um pouco a... Vou falar besteira aqui. Peraí. Traduz aí que o Cledson tá com fogo no rabo e não tá me deixando fazer meu feedback num tempo... Deixa que eu faço feedback, Cledson. Depois você faz. Traduz pra ele, por favor, Ju. Ó, eu tô liberando um pouco mais de espaço negativo na perna dele. Ó, Daniel Franco, muito obrigado. Seja bem-vindo aí na área de membros. Que jeito fofo de ser grosso, exatamente. Desculpa. Então, liberando esses espaços negativos aqui. Fazendo com que as suas formas, elas ganhem mais evidência, sabe? Esse seria o primeiro ponto. Você percebe como tudo tá muito encostado de uma forma para outra, a gente não tem respiro entre essas formas. Então, isso a gente dá nome de espaço negativo, né? Quando a gente cria esses respiros, mas também você ganha bastante evidência da forma, sabe? Você deixa a forma existir por si só, ela não precisa ficar sempre encostando em tudo. Entende o que eu quero dizer? Do you understand, my friend? Beleza? O outro ponto que eu acho que dá para melhorar, para deixar com mais cara de Hearthstone, é a questão das espessuras, tá? Então, o pessoal tava citando, o Cledson com o fogo no rabo tava falando sobre isso, de trazer mais espessura para os dentes, para a espada, porque tudo no Hearthstone tá em caps lock. Então, eu sinto que tem uma discrepância grande de espessura dos elementos que você pinta. Por exemplo, o couro aqui que você pintou, ele é mais grosso do que o dente do personagem. Ou do que a própria espada de madeira dele. E essa espada, para Hearthstone, meu amigo, my friend, isso aqui tem que ser very thick. Very thick. Ok? Bem grosso. Não pode... Tudo tá em bold, em negrito, em caixa alta. Tá? Não pode ter nada fininho. Não existe uma agulha fina, sabe? No Hearthstone. Tudo tem muita espessura. Então esse é o outro ponto. Ok? Os dentes também, a mesma coisa. Que era o que o Cledson estava falando ali, ó. Mais espessura no dente. Então, a espessura, ela não só ajuda a dar essa carinha de Blizzard, de Hearthstone, que tudo na Blizzard tem essa questão de espessura, né? Mas ela também vai te ajudar a dar mais profundidade, perspectiva para os seus elementos. Porque você basicamente vai estar criando uma outra planificação. Além dessa planificação frontal que tem o dente, você mostra uma outra planificação de profundidade aqui, né? De espessura, no caso, né? Mas que vai para... que gera uma profundidade para os seus elementos, tá bom? Mas o que mais me incomoda não é nem essa questão da espessura, beleza? Tem uma coisa que está me incomodando bastante na imagem, que é o alto contraste em todos os materiais. A pele do personagem, ela ficou muito metalizada. Tenta dar uma estudada em como reproduzir esses materiais da melhor forma. Até nessa outra imagem aqui, que eu elogiei, ela também tem esse problema de tudo parecer metalizado.
as faixas do personagem, elas têm mais contraste do que o próprio ouro, né? Do que da própria armadura dele, que deveria ser o ponto de maior contraste aqui, né? De maior brilho, certo? Então, eu acho que daria para você dar uma diminuída muito mais agressiva no contraste, no alcance tonal desses materiais e deixar, por exemplo, bem mais contrastado os metais. Olha o cinto desse personagem. Olha como não tem cara de metal, ele tá muito parecido com o tecido mesmo. Então olha a pele dele aqui. Por exemplo, nesse dedo, ó. Eu vou tirar todo esse detalhe que você colocou. Todos esses brilhos, eu vou tirar tudo isso aqui, ó. Eu vou matar, entre aspas, né? Esses contrastes. Esses brilhos, as coisas não é tudo vai brilhar, sabe? Deixa o que tem que brilhar, tem que brilhar. Ok. Ó, então eu vou tirar todos esses brilhos da pele dele. O rosto dele, pra mim, é muito evidente também, ó. Tem muito highlight, muito brilho. Você tem que trabalhar com mais áreas grandes de valores mais simples. E unificar mais essas áreas. Não é uma questão de não colocar textura, tá? É uma questão de você simplificar essas áreas para deixar que o highlight exista pontualmente em algumas áreas. E não em todos os lugares, entende? Porque se você coloca highlight em tudo, você não consegue controlar para onde você quer a atenção das pessoas na sua pintura. O que tem que brilhar, exatamente. E aproveitando, também trazer alguns pontos bem mais escuros e profundos de oclusão. Então, aonde a luz não está batendo, você pode trazer pontualmente também, por favor, pontualmente, alguns pontos mais escuros. Então eu vou tirar contraste e vou tirar essas claridades de áreas que não estão sendo iluminadas de cima. Então eu escolho aonde que eu quero iluminar. E dessa forma a luz ela acaba ficando um pouco mais natural também. Então vamos supor que o olho esteja iluminando essas áreas aqui. Então só os planos que estão voltados para esse olho vão ser iluminados. Os que estão voltados para baixo, eles podem até ser mais frios, ó. Então, em relação de temperatura, a gente também ganha aqui. Tridimensionalidade e tal. Ok? Esses dentes, eles não estão sendo iluminados. Então, não tem por que deixar eles tão brilhantes assim. Acho que vale a pena você pensar qual é a sua fonte de luz, o que está acontecendo na cena, porque até tem áreas que deveriam estar, sei lá, em sombra, sabe? E elas só estão, tipo, super brilhantes, tipo essa parte aqui, toda essa região. Esse tipo de estudo, você pode conseguir fazendo o curso do Sam Nilsson no Schoolism, tá? O Fundamentals of Lighting. Eu acho que vai te ajudar bastante a ter um entendimento das suas fontes de luz, das cores, de como funciona a pintura mesmo, sabe? É um curso bem... que algumas pessoas podem falar que é de introdução, mas, cara, todos os artistas que eu sei que fizeram esse curso, assim, eles saíram muito melhores, sabe? Tipo, modificados mesmo pra sempre. Porque o curso é muito bom. E é barato, né? Pra você que ganha... que não ganha em real, né? É bem baratinho. Falaram muito bem. Então, esse curso é maravilhoso, cara. Ele me ajudou bastante também. E aí, o que é metal, deixe brilhar o que tem que brilhar. Que é o cinto dele, né? Traduz aí, Ju. Sinto muito. O cinto dele. Sinto... Mas, ao mesmo tempo, eu também vou deixar brilhar só pontualmente para dar a indicação do material.
tirar o highlight pra eu colocar depois, com calma. Coitado da Gil. Ó, então eu só deixei a cor base, digamos assim, né? Pode vir aqui, ó. Colocar uns highlights. Clássicos detalhezinhos também de Blizzard, né? Se você não usar, você é demitido. Mentira, não é não. Vem cá. Ó, ótima sugestão do Gustavo aqui, ó. Escurece a bermuda dele, porque a bermuda... Cinto. Eu sinto que a perna tá num tom, valor muito semelhante. Perfeito. Tá. A sugestão é perfeita. Quase, sim. É quase perfeita a sua sugestão. Mas eu concordo, tem que escurecer ou mudar a cor dessa calça aqui, da berma dele. Pra separar os elementos mesmo, né? Por isso que eu falei, tava tudo muito laranja, né? É como se cada cor, cada elemento tivesse uma cor muito, muito parecida, assim. Enfim, acho que já deu pra entender, né, a ideia. Ó, vamos ver o antes e depois só, tipo, dessas partezinhas que eu fiz. Mas, ó, uma leitura lá acaba melhorando. A questão de materiais também acho que dá pra melhorar. Imagina isso que eu fiz, só que em tudo. Ah, vai ficar excelente. Tá? E dando esse acabamento, acho que vai ajudar bastante a imagem a ficar melhor. Eu ainda não gosto muito desse braço, acho que dá pra distanciar um pouquinho mais, melhorar desenho, mostrar o desenho do antebraço, porque senão ele vai ficar parecendo isso aqui, ó. Senão, esse bracinho aqui ele vai parecer isso aqui, ó. Tá? E that's not good, my friend. I mean, the photo, the foreshortening, it's not great. He's good, but the foreshortening is not great. Alright? Então é isso. O Gustavo pode falar, agora se eu falo, eu sou apedrejado. Olha aqui. Só que ele falou no tempo certo das coisas, entendeu, Cledson? Foi no timing correto. As coisas têm o tempo certo delas existirem. Entendeu? Very good. Clap your hands, everybody. Então, valeu. Valeu, Marcelo. Espero que tenha te ajudado. Valeu pelo interesse na nossa comunidade, mesmo você não entendendo absolutamente nada do que a gente tá falando aqui. Mas, legal. Acho que foi diferente. Espero que você tenha curtido aí, ó. Clap your hands, everybody. Please come to Brazil, Marcelo. E espero que tenha ajudado, de verdade, assim. You are welcome to Ala Primes. Ó, que isso, hein? Come to Bauru, São Paulo, Brasil. Ó. Bye.